Meus amados irmãos, a paz do Senhor, eu os convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 3. Vamos ler alguns versículos que se encontram aqui no Evangelho de João, no capítulo 3. O título é assim, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Meus amados irmãos, eu fiz questão de ler até o versículo 7, para que nós entendamos a profundidade desta mensagem, deste diálogo entre Jesus e um fariseu chamado Nicodemos. É interessante que esta palavra parte de um homem, que era príncipe, em Jerusalém, um homem que certamente tinha conhecimento das Escrituras, do Pentateuco. Só que ele olha para Cristo, ele vê que os ensinamentos de Cristo, a teologia de Jesus Cristo, era algo muito avançado, porque não ficava somente nas palavras, mas também em poder. E Nicodemos, ele resolve buscar em Cristo a resposta para as suas dúvidas que certamente surgiram. E dentro desses versículos está um ponto que é fundamental na vida de todo cristão, que é a regeneração. Então eu quero falar para você hoje da regeneração. Como acontece a regeneração? O que é a regeneração? Quem provoca a regeneração? Veja bem, no versículo 7, Jesus ele termina esse diálogo aqui em parte com Nicodemos falando assim: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Como é que o ser humano ele pode nascer? Eu sei que a dúvida de Nicodemos certamente permeia a mente de muitos cristãos. Permeia principalmente a mente daquele que é novo convertido e ainda não encontrou uma explicação lógica para a transformação que ocorre na vida do crente quando ele aceita Cristo como Salvador. Jesus está falando ali para Nicodemos, ele está explicando para Nicodemos sobre a regeneração. A regeneração, ela vem ser o quê? É um nascer de novo na vida daquele que aceita Cristo como Salvador. Observa-se que Cristo, o objetivo dele nesta terra foi implantar o reino de Deus. Nós observamos ali em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele começa o seu ministério falando, dizendo: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Então, o reino de Deus, a partir do momento que ele foi implantado na terra, ele veio principalmente para combater o reino de Satanás. Que o próprio Cristo vai dizer que o príncipe deste mundo é Satanás. Mas como é que pode um ser humano combater um reino espiritual? É aí, meus amados irmãos, que vai entrar a regeneração do homem. A regeneração, ou a nova vida do pecador, vai começar crendo em Cristo. A partir do momento que você crê em Cristo, você recebe
Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver aqui, na palavra do Senhor, algumas passagens que mostram a regeneração ocorrendo na vida do homem. Amém? Eu convido você a acompanhar aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2, do versículo 7, né, para nós termos um embasamento daquilo que estamos falando. Gênesis 2, versículo 7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Veja bem, o nome desse sopro é efusão, né? O sopro de Deus. O sopro de Deus vai gerar vida naquele boneco. Deus, ele vai fazer o homem, ele vai fazer ali a maquete, só que não havia vida. O homem, ele não se movia, não se locomovia, porque não havia vida no homem. Foi necessário Deus soprar, né? Soprar nas narinas do homem, né? Que em hebraico esse sopro também é chamado de ruach. E o homem se tornou alma vivente. Agora o homem, ele tem o caráter de Deus a partir deste momento. Observa-se que o homem, ele tinha alguns atributos de Deus. Por exemplo, o homem, ele tinha agora a imortalidade. Ele era imortal. Ele não era eterno como Deus. Por quê, pastor? Porque a imortalidade, quando nós chamamos um ser de imortal, o imortal, ele tem, nós sabemos o princípio dos dias dele. O eterno, somente Deus, que nós não sabemos quando ele nasceu, qual foi o dia que ele nasceu. Não há como nós sabermos, porque ele é o Criador de todas as coisas. Amém, amém, meus irmãos? Então, imortalidade e eternidade são dois pontos diferentes. O homem, ele tinha a imortalidade, Deus o criou. E o homem, a sua natureza não era pecaminosa. Ora, ele foi gerado pelo Espírito de Deus. O sopro de Deus nas suas narinas. Você vai ver que o homem, até a sua sexualidade, era a coisa mais santa. O homem, ele andava nu e ele não tinha malícia, não tinha maldade. Então, observamos que este homem, ele é um ser regenerado, por ter o caráter de Deus, por ter o Espírito de Deus na sua vida. Você vai ver que este homem, ele tem a personalidade de Deus. Amém? Então, é assim que a regeneração, ela começa na vida do crente. Você vai ver que lá na frente o homem, ele vai cair em pecado, o homem vai comer do fruto proibido juntamente com sua esposa. Você vai entender que o homem, depois que ele cai, ele vai perder a intimidade com Deus. O homem, ele vai perder o relacionamento com Deus. Você observa bem, né, que a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele descia toda tarde e falava com o homem no jardim. E agora, depois que o homem, ele cai, este relacionamento com Deus não existe mais. Esta intimidade com Deus não existe mais. Porque agora o homem, ele conhece o pecado, ele se torna conhecedor do pecado. Vamos olhar aqui mais na frente um outro exemplo de regeneração. Eu convido os irmãos aí a abrir as Bíblias no livro de Ezequiel 37, né? Ezequiel 37, uma palavra bem conhecida, o vale de ossos secos. A gente vai aqui ler o versículo 9. Diz assim o versículo 9: E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram,
e se puseram em pé um exército grande em extremo. Veja bem, que Deus, lá na Babilônia, ele vai levar o profeta Ezequiel, né, para contemplar um vale cheio de ossos. E ali, o Senhor lhe dá ordem para que o profeta profetize sobre aquele vale de ossos. E a palavra diz que os ossos estavam sequíssimos. E o profeta, ele faz o que Deus manda, porque o profeta, ele vai obedecer à voz do seu Senhor. Quando Deus ele leva um profeta para o vale, é porque ele quer usar o profeta, ele quer usar a boca do profeta. O Senhor, ele manda o profeta, profetiza, os ossos se unem, né? A palavra diz que cresceram nervos, cresceu pele, carne, cresceu pele, ou seja, ali se tornou um vale agora cheio de cadáveres, já não era mais ossos secos. O vale se tornou cheio de cadáveres. E o Senhor, ele manda o profeta Ezequiel cumprir a última etapa da missão, que era para profetizar ao Espírito, para que o Espírito entrasse naqueles cadáveres e eles vivessem. Mais uma vez, a infusão, nós podemos ver que significa derramamento, se fez presente neste momento. Então o profeta, ele vai profetizar, amados irmãos, e o Espírito vai entrar naqueles cadáveres. E a palavra vai dizer, né, no 10, e profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se tornaram em pé um exército grande e extremo. Veja bem, o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Esta mensagem aqui, se nós formos buscar a fundo, nós vamos entender que o Senhor, ele está profetizando, ele está mostrando para Ezequiel sobre o povo de Israel, que estava cativo na Babilônia, estava sem pátria, né? E eles abriam as suas bocas e falavam que Deus tinha esquecido, que Deus os tinha castigado, eles murmuravam, e o Senhor está mostrando para Ezequiel o que ele fará, porque esta profecia, que nós não queremos entrar no contexto da profecia, esta profecia ainda irá se cumprir na vida do povo de Israel, ainda irá se cumprir sobre a nação de Israel. E eu quero aqui abrir um parêntese rapidinho, só para fazer aqui um alerta. Eu vejo muitas pessoas pregando esta palavra aqui, Ezequiel 37, fazendo campanhas para ganhar apartamento, para ganharem carros, ganharem casa, porque Deus vai abençoar. Meus amados irmãos, isso aqui é para Israel. Para Israel. Uma profecia direta para o povo de Israel. Uma profecia que o Senhor fez, que ainda vai se cumprir no milênio com Israel. Quando o povo de Israel aceitar o Messias, e o Espírito de Deus vai levantar aquele povo espiritualmente. Então vai regenerar o povo de Israel. Eu sei que tem muitas pessoas que podem não concordar. Não, pastor, querido, falta nós nos aplicarmos mais um pouco na palavra de Deus para entendermos o que o Espírito Santo ele nos revela, ele nos fala. Amém? Então aqui há um processo de quê? De regeneração. A regeneração, eu quero aqui especificar para os irmãos. Vocês estão vendo aqui um pedaço dessa mesa aqui. Se eu quiser restaurar esta mesa daqui com os anos, eu posso fazê-lo. Porque a restauração nós usamos mais para coisas físicas, né? Eu vou restaurar a minha casa, eu vou restaurar o meu carro, né? A pessoa vai lá, a pessoa lixa, a pessoa pinta, a pessoa dá um brilho, fica tudo novinho. Então é restauração. A regeneração, ela é espiritual, ela vem do alto. A regeneração é o Espírito Santo na vida do homem, quando ele aceita Cristo como Salvador. Amém, meus amados irmãos? Então aqui, Deus, ele vai mostrar para Ezequiel, nesta passagem, neste exemplo de regeneração, o que ele fará com o povo de Israel. Agora vamos mais à frente. João, no capítulo 20, o Evangelho de João,
no capítulo 20, no versículo 22, vamos ver aqui o que o Senhor ele vai fazer. Veja bem. Eu vou ler a partir do versículo 21. Diz assim, João capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Vejam bem que Cristo, ele vai assoprar o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Também é um ato de regeneração. Este episódio aqui vai ocorrer depois que Cristo ressuscita, né? E ele vai procurar os seus amigos, vai procurar os seus discípulos. A palavra diz que eles estavam em um determinado lugar, em uma casa. E o Senhor, ele entra ali, mesmo com as portas fechadas, o Senhor, ele entra e sopra sobre eles o Espírito Santo. Então, eles são regenerados. Aqueles homens ali, simples pescadores, você vai ver que agora, a partir do Espírito Santo, a partir do recebimento do Espírito Santo, eles vão se tornar grandes pregadores. Eles vão se tornar os pilares da igreja, melhor dizendo. Você vai ver quando você olha para a vida de Pedro, por exemplo. A vida de Pedro no início, quando ele começou a seguir a Cristo, e quando você vê Pedro pregando lá no livro de Atos, você vai ver que quase 3.000 pessoas aceitam ali a Cristo como Salvador. Quase 3.000 pessoas, meus amados irmãos, porque o Espírito que estava na vida de Pedro fez Pedro ter a eloquência da palavra de Deus. Não é a teologia que vai fazer você ganhar almas. Não é o teu conhecimento terreno. É proibido estudar? Não, não é proibido estudar. Mas nós devemos buscar a sabedoria que vem do alto, do Pai das luzes, daquele que verdadeiramente conhece todas as coisas. Amados, o Espírito Santo, ele regenera para que o homem, ele se torne um cidadão do céu. A partir do momento em que você tem Deus dentro de você, porque o Espírito Santo, ele vai habitar dentro de você, a partir do momento em que você aceita Cristo como Salvador. Então você é regenerado. Uma nova vida agora vai ser gerada no teu íntimo. As mudanças, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Nós nos esforçamos e o Espírito Santo, ele vai transformando. Aquele que matava não mata mais, quem roubava não rouba mais, quem assaltava não assalta mais, quem mentia não mente mais, quem se prostituía não mente mais, porque o Espírito Santo agora, ele vai gerar frutos dentro de você. E eu quero acompanhar aqui no livro de Gálatas, para que nós tenhamos mais embasamento, para que você veja bem, no capítulo 5 de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 de Gálatas, vai dizer assim, mas o fruto do Espírito, veja bem que o Espírito, ele começa a dar frutos, é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Você pode praticar a bondade, você pode praticar o amor à vontade, que não há lei. Não há nada que proíba o crente ser bom. Não há nada que proíba o crente ser justo. Não há nada que proíba o crente de praticar o amor, de ser amoroso com o seu próximo. Veja bem, em contrapartida, no versículo 19, você volta um pouquinho, diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição,
impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está dando para os irmãos entenderem o contraste que há entre um cidadão celestial e um cidadão terreno? Entre um cidadão espiritual, que é quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, e um cidadão carnal? Então, queridos, quando você se torna cidadão do céu, quando você começa a fazer parte do reino de Deus, a tua vida tem que mudar. Você precisa mudar. Você precisa esquecer as coisas velhas. 2 Coríntios 5,17 diz que há uma novidade de vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Porque agora você é o templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele habita dentro de você. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. O Espírito, ele não habita no templo. O Espírito não habita na casa de oração. O Espírito não habita em templos feitos por mão de homens. Agora, eu e você, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Então é inconcebível uma pessoa, meus amados irmãos, uma pessoa que vem e diz que fala línguas estranhas, uma pessoa que vem e diz que expulsa demônios, que cura, que Deus o usa para curar enfermos. É inconcebível que uma pessoa que tenha este conhecimento da palavra, que abre a boca e diz que Deus o usa, é inconcebível que uma pessoa dessa viva no pecado. É inconcebível que uma pessoa dessa viva na mentira. O crente que tem o Espírito Santo, ele compra e ele paga. O crente que tem o Espírito Santo, ele estende a mão para o seu próximo. O crente que tem o Espírito Santo, ele é temente a Deus. Ele tem respeito pela palavra de Deus. Ele tem respeito por Jesus Cristo. Amém? Então, continuamos aqui com Nicodemos. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A questão da água aqui, meus amados irmãos, há muitos debates, né? Porque o Espírito Santo também, no Antigo Testamento, e até mesmo no Novo, ele é tido como uma água, né? Como a água. E nós cremos também que aqui Jesus ele faz uma menção ao batismo que era feito por João Batista, né? João Batista, ele batizava com água. Cristo foi batizado por João Batista, né? Quando Cristo é batizado, ali em Mateus 3,13, quando Cristo sai da água, o Espírito Santo vai sobre ele. Vamos olhar aqui no livro de Tito, né? Aqui no livro de Tito, para nós termos o capítulo 3, versículo 5 de Tito, diz assim: eu vou ler do 4, que é para nós termos mais embasamento. Tito, capítulo 3, versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Veja bem, o quão é profundo, Tito. A lavagem da regeneração. Quem é que lava o pecado do pecador?
Quem o transforma? Quem é que tira toda aquele fedor do mundo, que tira aquela crosta mundana, que muda o pensamento do homem, que muda o coração do homem? É uma lavagem profunda, que é o Espírito Santo de Deus que faz na vida do homem, somente Ele, meu amado irmão. E da renovação do Espírito, ou seja, a partir do momento que eu ganho uma nova vida, agora eu sou renovado. A partir do momento que o Espírito Santo ele trabalha na minha vida, eu deixo ele trabalhar, eu convido ele para fazer morada em mim, a minha vida paulatinamente é mudada. A minha vida aos poucos vai se transformando. A minha vida aos poucos vai sendo direcionada por ele. Eu louvo a Deus que tem uns irmãos que aceitam a Cristo e o Espírito Santo trabalha de uma tal forma que o homem muda da água para o vinho, do dia para a noite. Louvado seja Deus. Mas tem uns que parece nosso irmão Pedro, né, que é mais devagarinho, mas o Espírito vai trabalhando. E você que está nos ouvindo, você que está nos escutando, creia que o Espírito Santo, ele também quer te lavar. Creia que o Espírito Santo, ele quer te regenerar. Creia que o Espírito Santo, ele quer fazer morada em você. Não dá ouvidos para aquela pessoa que falou que você não tem jeito. Não dá ouvidos para quem falou que você vai acabar a sua vida sozinho, desamparado, por causa das acusações daquilo que você tem feito quando você era agente de Satanás. Está se sentindo fraco, meu irmão? Está se sentindo fraca, minha irmã? Creia que neste momento o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Ele vai te tocar de forma grandiosa. E assim como Jesus ele falou para Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. Assim o Senhor ele fala para você. Assim o Senhor ele manda eu falar para você nesta noite que não está nada acabado. O Senhor, o Espírito Santo, ele vai fazer morada em você. Ele vai te levantar, vai te usar de forma grandiosa. Se você já foi ferido por aquele pastor que não vigiou e feriu você com a língua, ou aquela irmã, ou aquele irmão, creia que neste momento, o Espírito Santo de Deus, ele vai sarar as tuas feridas, e você novamente se sentirá revigorado para fazer aquilo que o Senhor mandou que você fizesse. Amém? Então nós vamos orar a Deus, e você receba esta palavra, recebe esta palavra em nome do Senhor Jesus. Você pode chamar a sua esposa, pode chamar os seus filhos, você pode chamar alguém que esteja na sua casa, que esteja enferma, alguém que esteja doente, alguém que foi desenganado pelos médicos. Creia que neste momento o Espírito Santo ele vai visitar o teu lar, vai visitar a tua vida, e pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, a enfermidade vai cair por terra e você vai ser renovado. Oremos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, entramos diante da Tua presença, Senhor. Te louvamos, meu Pai, pela palavra que o Senhor nos entregou, e te louvamos pela vida, Senhor, de cada um que está ouvindo esta mensagem. Senhor, este homem, esta mulher, esta pessoa, meu Pai, que está enferma, esta pessoa, Senhor, que está com esta doença de pele, esta pessoa, Senhor, que está, meu Pai, perdendo a audição, que está perdendo a visão, esta pessoa, Senhor, que sente, meu Pai, que sente, Senhor, que a sua vida está se esvaindo, esta pessoa, meu Pai, que sofre de depressão, esta pessoa que tem um espírito de tristeza sobre a sua vida, esta pessoa, meu Pai, que está doente dos pés, esta pessoa, Senhor, que não sabe, meu Pai, porque os seus pés incham, porque os seus pés doem, Senhor, esta pessoa, meu Deus, esta pessoa, meu Pai, que já procurou o médico, Senhor, mas não há explicação. Esta pessoa, Senhor, que está debaixo de obras de feitiçaria, de macumbaria, Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Espírito Santo do Deus vivo, Senhor, visita esta pessoa, meu Pai. Senhor, visita e vai lançando por terra toda enfermidade, vai lançando por terra toda doença, vai lançando por terra, Senhor, toda acusação, meu Pai, de Satanás.
esta pessoa, Senhor, que se desviou da tua casa, esta pessoa, Senhor, que foi ferida, Senhor, se desviou porque homens e mulheres, Senhor, magoaram esta pessoa, ela está com a alma ferida, o seu coração está sangrando, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, Tu és o nosso Consolador. Visita agora, meu Pai, esta pessoa, Senhor. Sara estas feridas. Sara, meu Pai, o seu coração. Sara a sua alma. Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, entrega a vitória, Senhor, para este homem, para esta mulher, para este jovem. Entrega a vitória, Senhor, para a Tua igreja, Senhor. É o que nós te pedimos neste momento e desde já, Senhor, te agradecemos. Amém e amém. Meus queridos, fiquem com a paz de Deus. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.